Shalom, amados. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, baseado naquilo que Paulo escreveu aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, os versos de 1 a 5, que diz assim: Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizendo aqui que nós somos justificados pela fé. Ou seja, no dia em que eu e você entregamos nossa vida para Jesus, recebemos de Jesus a justificação. E ele diz aqui que, sendo justificados, nós passamos a ter paz com Deus. Por quê? Porque fomos reconciliados com Deus. Passamos a estar de volta em harmonia com Deus por causa da justificação. Então agora eu tenho paz com Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios 5,19, ele diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, através de Jesus, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Agora temos paz com Deus. E agora eu posso viver em paz com Deus, em paz comigo mesmo. Por isso eu posso viver a minha vida tranquila. Por quê? Porque embora eu possa estar vendo muitas coisas acontecer à minha volta, coisas que eu vejo que são muitas vezes ruins, eu posso estar em paz, porque eu estou em harmonia com Deus. E uma vez que eu tenho paz com Deus, eu posso viver em esperança, até no meio da tribulação. Veja que Paulo diz assim, que a esperança, ela acaba nos levando como ponto final, nós estarmos firmes mesmo no meio de uma tribulação. Mesmo quando a tribulação chega, nós permanecemos em esperança. Então, hoje, eu e você, no tempo que nós estamos vivendo, sabemos que são muitas crises, muitas preocupações, muita ansiedade, medos, muita coisa acontecendo que vem nos afligir o coração, mas a palavra de Deus diz que nós podemos viver em paz, porque estamos em paz com Deus e podemos olhar para o futuro com esperança, porque todo medo é tirado fora. O autor da carta aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 11, verso 13 assim: Todos esses morreram em fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, eles foram persuadidos a respeito dessas promessas e abraçaram essas promessas, confessando que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então veja só, de quem que o autor de Hebreus está falando aqui? Ele está falando dos heróis da fé. Os primeiros versos de Hebreus, ele vai falando sobre esses primeiros heróis, patriarcas. Então ele fala a respeito de Abel, ele fala a respeito de Noé, e ele chega até Abraão, falando da experiência de Abraão de crer na promessa de Deus. E ele diz que Abraão, assim como os outros, ele morreu em fé. Ou seja, vamos lembrar daquilo que Paulo diz lá na frente: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Abraão foi assim. Ele morreu em fé, ou seja, ele não perdeu a fé. Ele caminhou todo aquele tempo com Deus e ele não viu a promessa se concretizar. Talvez eu, você, chegássemos diante de Deus e falassem assim: Deus, mas como é que pode? O Senhor prometeu, já estou no final da vida e nada acontece. Quando Abraão perguntou para Deus, Deus disse: olha, a tua geração ainda vai demorar
400 anos para entrar nessa terra e possuir essa terra. E era para Abraão ficar bem decepcionado. No entanto, o texto diz que Abraão, ele viu o cumprimento dessa promessa à distância. Ele não viu ali, não estava diante dele, estava lá, bem longe ainda. E ele viu a promessa, e ele abraçou essa promessa, e ele permaneceu em fé, confiando na promessa até o final da sua vida. E ele confessou que essa promessa era dele, e que ele era um peregrino na terra, ou seja, que ele não era desse mundo, ele olhava para aquilo que Deus havia prometido. E é exatamente isso que eu quero dizer para você. Eu e você somos peregrinos nessa terra. Eu e você vivemos nessa terra, mas não somos desse mundo, porque somos de Jesus, e Jesus é do reino eterno, do reino de Deus, do reino do Pai Celestial. Então nós em Cristo Jesus pertencemos a outro reino. Então podemos olhar para as promessas, e ainda que algumas promessas a gente não esteja vendo se cumprir agora, principalmente nesse tempo de recolhimento, mas nós podemos olhar e ver as promessas lá na frente e dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor é fiel e é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, por isso eu continuo em fé, confiando no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, voltando para a carta aos Romanos, no capítulo 8, os versos 24 e 25, ele diz assim: porque nós somos salvos em esperança. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Eu e você fomos salvos com base na esperança. O dia que eu e você dissemos sim para Jesus, que Ele nos encontrou porque estávamos perdidos, e Ele disse: vem, traz o teu fardo e eu vos aliviarei. Eu e você dissemos sim para Ele naquele dia e colocamos sobre Ele toda a nossa esperança. Tudo que nós tínhamos em mente, no coração de expectativas, ficou de lado, porque agora Jesus passou a ser a única fonte da nossa esperança. Então eu e você fomos salvos com base na esperança. E por causa dessa esperança, nós vivemos em paciência, esperando que Deus venha e cumpra os seus propósitos na nossa vida, na igreja, na cidade, na nação, no mundo. Então esperamos com paciência, esperamos a glória de Deus, esperamos a manifestação dos filhos de Deus. Creia nisso. Nós estamos vivendo os tempos do fim. E a palavra de Deus diz que a criação geme e espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós veremos a manifestação dos filhos de Deus nesse tempo. Manifestações poderosas daqueles que andam em fé, em esperança e confiam no Senhor. E Deus há de usar a sua vida sim. Por isso não olhe a circunstância agora, olhe a esperança, ainda que ela esteja lá na frente, ainda que você não esteja visualizando tudo, creia, fiel é o que prometeu. Então eu e você somos chamados a andar em paciência, a viver em esperança, a viver a nossa vida em fé. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, Ele nos amou primeiro. Eu e você não corremos para Deus, nós corremos de Deus. Mas Ele nos amou de tal maneira que veio ao nosso encontro e nos alcançou e nos convidou a voltarmos para Ele, a vivermos para Ele todos os dias da nossa vida, a vivermos em esperança nos seus planos e projetos. Por isso, eu e você podemos olhar para esse amor eterno, essas cordas de amor com que Ele nos alcançou e nos atraiu. Eu e você podemos olhar para esse amor e dizer: vale a pena andar com Deus, vale a pena andar com Jesus, porque no amor não há temor.
Eu não preciso temer essa peste, eu não preciso temer as perseguições, eu não preciso temer as guerras, eu não preciso temer a violência, eu não preciso temer a doença. Eu vivo em confiança no amor de Deus e aconteça o que acontecer, venha qual for a tribulação sobre a minha vida, eu permaneço em esperança, porque eu sei em quem tenho crido. Por isso, confio no Senhor e se lembre sempre: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Estamos reconciliados com Ele. E agora, mesmo que haja tribulações, vivemos em esperança. Ainda não vemos tudo, mas sabemos que Ele é fiel para nos levar até o fim nas suas promessas e cumprir na nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa nação, os seus propósitos. É isso que Deus quer falar com você hoje. É isso que Deus quer ministrar na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.